Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, dando sequência aí à nossa aula, certo? Sobre a lei de Coulomb, nós vamos falar agora sobre as proporcionalidades que existem na fórmula da lei de Coulomb, beleza? Bom, para isso eu preciso de dois conceitos matemáticos aqui super importantes para a gente conseguir determinar isso daí, que são as grandezas chamadas diretamente proporcionais e as grandezas chamadas de inversamente proporcionais, beleza? Sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. O que seriam grandezas diretamente proporcionais, tá, galera? Grandezas diretamente proporcionais é mais ou menos se eu pegasse e dissesse assim, ó, A, ele é diretamente proporcional a B. Então, olha só, esse aqui é o símbolozinho para representar que existe uma grandeza que é diretamente proporcional, beleza? O que significa, por exemplo, afirmar que A é diretamente proporcional? Significa assim, ó, tudo que acontece com A, acontece com B, tá bom? Igualzinho, sim. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, que eu vou pegar o A e vou multiplicar por 2, isso significa que eu também pego o B e multiplico por 2. Se eu falar assim, ó, eu pego o A e vou multiplicar por 3, então eu também pego o B e multiplico por 3. Por quê? Tudo que acontece com A, acontece com B simultaneamente. São grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta. Ou, né, pode ser para diminuir também. Se eu falo que eu pego o A e eu vou dividir por 2, então eu também pego o B e divido por 2, tudo bem? Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro também diminui, beleza? Bom, e o que seria inversamente proporcional? Inversamente proporcional basicamente seria isso daqui, ó. Se eu falar assim, ó, A é inversamente proporcional a B. O que isso significa? Lembra, ó, quando era diretamente proporcional, se um aumentava, o outro também aumentava, não é? Isso. Então, inversamente proporcional significa o quê? Se um aumenta, por exemplo, o outro diminui, beleza? Então, isso significa o quê, ó? Se eu pego o A e multiplico por 2, então eu tenho que pegar o B e dividir por 2, não é isso? Ou vice-versa. Se eu pego o B, por exemplo, e multiplico por 3, eu tenho que pegar o A e dividir por 3, porque aqui são grandezas inversamente proporcionais. E basicamente, para a gente resumir essa história, quando vocês pegarem uma fórmula, por exemplo, em física, né, sempre que eu represento uma multiplicação, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. E sempre que eu tiver uma divisão, basicamente, essas grandezas elas são inversamente proporcionais, beleza? Bom, e no que isso é importante? Isso é importante basicamente porque quando eu pego para analisar a lei de Coulomb, ó, vou colocar aqui, ó, lei de Coulomb, força eletrostática é igual a uma constante vezes Q1 por módulo vezes Q2, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Bom, você já sabe analisar isso aqui junto comigo, não sabe? Bom, a força eletrostática ela é dada por uma parte que fica em cima multiplicando e por uma parte que fica embaixo dividindo, não é? Bom, a ideia aqui é a gente analisar o que acontece com a força quando eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais e quando eu tenho o que é inversamente proporcional. Então, ó, basicamente o que eu tenho? Como a constante e as cargas elas estão multiplicando, de cara que eu já consigo enxergar o quê? Que a força do sistema ela é diretamente proporcional, ó, diretamente proporcional às cargas Q1, Q2 e até mesmo a constante, não é? Mas só que como essa constante, principalmente se for no vácuo, ela não muda, nós podemos afirmar que o que vai diretamente proporcionar essa grandeza são as cargas, beleza? Q1 e Q2. E nós também podemos afirmar o quê? A distância ao quadrado está dividindo na fórmula, não é? Então nós podemos afirmar que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, não é? Bom, e o que isso significa, né? O que eu posso parar para analisar isso daí? Bom, isso significa o quê? Como as cargas são diretamente proporcionais à força, isso significa que se eu pegar as cargas, por exemplo, e dobrar, por exemplo, multiplicar por 2, o que acontece com a força? A força ela também dobra. Se eu pego, por exemplo, as cargas e eu triplico o valor, o que acontece com a força? Ela também triplica, porque as cargas são diretamente proporcionais à força. Tudo bem? Bom, e aí a gente para fazer uma análise muito interessante em relação à força. Por que a gente para fazer uma relação muito importante em relação à força e em relação à distância? Já que a distância ela é inversamente proporcional à força, o que isso significa? Lembra? Quando é inversamente proporcional, quando você aumenta um, o outro tem que diminuir, não é? Na mesma proporção. Igual aqui, ó, aumentei um, o outro diminuiu, na mesma proporção. Então olha só o que eu vou fazer. Se você pegar a força para você fazer uma análise agora, pega a força aqui para você fazer uma análise, ó.
Força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Bom, o que isso significa? Isso significa assim, ó, muito simples, muito simples. Se eu pego a força e eu multiplico por 2, o que acontece com a distância? O que acontece com a distância? A distância eu vou ter que dividir, certo? Pelo quadrado do mesmo número que eu estou multiplicando. Então vai ficar 2 ao quadrado, porque ó, é inversamente proporcional, a distância é ao quadrado, não é? Então, ó, quando você aumenta a força vezes 2, é porque ó, a distância 2 ao quadrado é igual a quanto? 4, certo? Então a distância diminuiu 4 vezes, a distância diminuiu 4 vezes. Bom, olha só, um outro exemplo. Bom, o que acontece se eu pegar a distância, por exemplo, e multiplicar por 3? São inversamente proporcionais. Se a distância ela está aumentando, a força ela tem que diminuir, não é? Então o que acontece com a força? A força ela diminui no mesmo valor, só que ao quadrado, porque é o inverso, é ao quadrado da distância, não é? Então, ó, quando eu triplico a distância, a força ela diminui, eu vou colocar aqui, ó, diminui 3 ao quadrado. Isso daqui é igual a quanto? 9 vezes. Beleza? Bom, ó, se eu pego a distância e eu multiplico por 2 a distância, o que acontece com a força? Se a distância está aumentando, a força ela tem que diminuir. Então a força ela diminui. Como que seria, né? O quanto que ela iria diminuir nesse ponto? Bom, eu estou multiplicando por 2. Então essa força eu vou ter que dividir por 2, só que ao quadrado. Então 2 ao quadrado é igual a quanto? 4 vezes. Então, ó, são inversamente proporcionais, não é? Então, ó, quando eu pego a distância, por exemplo, e multiplico por 3, isso significa que a força ela diminui 9 vezes, porque é 3 ao quadrado, porque a distância é ao quadrado. Tá bom? Se eu pego a distância e eu duplico essa distância, então a força ela tem que diminuir por 2. Só que como essa grandeza ela está ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, certo? É só vocês ficarem ligeiros com isso daqui. Você sempre faz o outro ao quadrado. Então, por exemplo, se eu pego a distância e eu aumento ela em 5 vezes, o que acontece com a força do meu sistema? Se a distância está aumentando, a força ela tem que diminuir. Só que vai ser o quê? O valor que ela está diminuindo, só que ao quadrado. Isso. Então, se a distância aumenta 5 vezes, a força ela é 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? 25 vezes menor. Ela seria 25 vezes menor. Tem muitos exercícios aí que pedem para a gente justamente comparar, né, o que acontece com a força quando eu diminuo a distância numa certa quantidade de vezes. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, vou pausar aqui para passar um exemplo aqui para vocês e eu já volto, beleza? Pausa. Bom, voltando, galerinha, para a gente finalizar essa parte agora, né, eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente justamente comparar o que acontece com a força quando eu interfiro na distância. Bom, eu tenho um primeiro caso aqui, ó. Eu quero calcular quanto foi a força desse sistema aqui, beleza? Bom, o que acontece? Eu tenho aqui um sistema Q1 e Q2, essas cargas possuem, né, respectivamente, os valores de mais 1 coulomb e mais 1 coulomb, e elas estão separadas por 1 metro. Considerando que elas estão no vácuo, como que ficaria a força aqui, certo? Ah, lembrando, né? Lembra, eu preciso calcular a força, eu também preciso desenhar essas forças. Positivo com positivo é força de repulsão. Isso, então tem uma força que está puxando para cá, certo? E tem uma força que está puxando para cá, beleza? Então, ó, a força eletrostática é igual a constante vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então a força eletrostática é igual a constante é 9 vezes 10 a nona, considerando que está no vácuo. Quanto que vale o valor de Q1? Isso, 1 coulomb. Então é vezes 1 vezes o valor da carga 2, que é 1 também, certo? Dividido pela distância ao quadrado, eu coloquei aqui que elas estão separadas por 1 metro, então vai ficar 1 ao quadrado. A força eletrostática nesse caso aqui é igual, né? O 10, a base 10 expoente 9 não precisa participar da conta agora. Eu posso colocar ele só lá no final, né, da resposta. Então isso aqui vai ficar como? 9 vezes 1, 9, vezes 1, 9. 1 ao quadrado dá 1. 9 dividido por 1 vai dar 9. Vezes 10 a nona. Força é dada em Newton. Beleza? Bom, olha só, galerinha. O que acontece? Desse exemplo para esse, perceba. Eu coloquei o mesmo Q1, o mesmo Q2, o mesmo valor de carga. Só que a única coisa que eu fiz, ó, foi alterar a distância. De 1 metro passou a ser 3 metros. Bom, o que nós sabemos? Que a força ela é inversamente proporcional à distância, né? Bom, você pode fazer o cálculo utilizando a fórmula da lei de Coulomb que você vai chegar em quanto que é a força. Mas como eu acabei de falar para vocês, como são grandezas inversamente proporcionais, eu posso pegar então essa força aqui e analisar o que vai acontecer.
Bom, o que eu fiz aqui, ó? A distância, ela não aumentou em 3 vezes? A distância, ela não aumentou em 3 vezes? Isso. Então, o que vai acontecer, né, com a força? Se a distância aumentou em 3 vezes, eu preciso pegar essa força pelo mesmo valor que está aumentando, só que ao invés de multiplicar, tem que dividir, porque é inverso. Então, vai ficar dividido por 3, só que 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado não é 9? Isso. Então, ó, a força aqui seria 9 dividido por 9. Isso daqui seria igual a quanto? 1 vezes 10 a nona, certo? Newton de força. Por quê? Simplesmente fazendo aquela regrinha de grandezas inversamente proporcionais. Bom, se você ainda não se atentou a isso daí, você pode utilizar, claro, né, a lei de Coulomb para conseguir desenvolver isso daí. Bom, como que ficaria a lei de Coulomb? Eu vou utilizar esse espaço aqui, ó, certo? Que é para a gente poder calcular isso daqui, beleza? Então, ó, vai ficar assim, ó. A lei de Coulomb é força eletrostática vezes a constante vezes Q1 por Q2 dividido ao quadrado, não é? Estou calculando desse daqui agora, tá? Que eu vou usar esse mesmo espaço aqui. Então, ó, a força eletrostática é igual. Considera que essas carguinhas estão no vácuo, 9 vezes 10 a nona, vezes quanto que vale Q1 e Q2? Mesma coisa, né? Respectivamente, 1 e 1. Então, Q1 vale 1, vezes Q2, que também vale 1, dividido, o que mudou agora? Distância ao quadrado. É 3, não é? 3 ao quadrado. Então, ó, a força eletrostática é igual. Bom, lembra que eu acabei de falar? O 10 a nona não precisa participar agora da multiplicação, ele pode aparecer só lá no final. Então vai ficar como? 9 vezes 1, 9. Vezes 1, 9. 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 10 a nona. Newton. Exato. E foi o que eu acabei de fazer aqui. Sem realizar o cálculo, a gente conseguia fazer essa conta direto só sabendo que a força ela é inversamente proporcional à distância. Então, se a distância aumentou 3 vezes, então é como se a força tivesse diminuído 9 vezes, porque seria 3 ao quadrado, certo? Se a distância tivesse aumentado 5 vezes, então a força teria diminuído 5 ao quadrado, ou seja, 25 vezes. São inversamente proporcionais ao quadrado. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, a gente encerra esse vídeo por aqui, beleza? Muito foco e desenvolva aí o máximo de exercícios relacionados à lei de Coulomb. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.